Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão que envolve vontade, determinação, força, arrojo, capacidade de superar obstáculos. Frente Parlamentar do Empreendedorismo, aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que cumpre no seu cotidiano, em momentos excepcionais, com as suas atribuições delegadas pela sociedade, pelo eleitor, pela comunidade, e que está sempre empenhada não apenas nos debates, que são os mais visíveis de plenário, mas sim em unir forças, em defender interesses da sociedade, envolvendo todo o tecido social. Por isso, recebe hoje, aqui nos estúdios da TV Assembleia, lideranças que estarão trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, as suas proposições e, certamente, aquilo tão necessário nos tempos que vivemos, que é a esperança, a crença no futuro. Por isso, trazemos aos estúdios da TV Assembleia, mais uma vez, a deputada Lisiane Bayer, mais uma vez, para a satisfação dos telespectadores e nossa, presidente da Frente Parlamentar. Dr. Walter Lídio Nunes, que é diretor-presidente da Celulose Rio-Grandense. E o Dr. René Ferreira de Oliveira, presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a deputada Lisiane Bayer. Tudo bem, deputada? Tudo bem, um prazer retornar à tua programação e poder participar junto com dois amigos queridos e grandes lutadores pela causa. Nós, no estado do Rio Grande do Sul, e nesse momento oportuno, quando se fala tanto em crise e dificuldades financeiras e econômicas visíveis no nosso país, no nosso estado, instalamos na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho. Porque entendemos que empreender é muito mais do que ser um comerciante ou ter uma empresa. Empreender é um estado de espírito. O empreendedor é uma pessoa com uma visão diferenciada. E nesse sentido, nós instalamos a Frente Parlamentar aqui na Assembleia Legislativa para dar o apoio e construir o fórum de debate dentro da Casa Legislativa dessas pessoas. E a Frente tem agregado pessoas físicas, tem agregado grandes pensadores, tem agregado grandes amigos em prol desta causa. E eu tenho certeza que o tempo é o tempo certo, o tempo é o tempo necessário e fundamental para que essa frente possa crescer. Quando nós falamos de crise, quando nós falamos de recessão econômica, quando nós falamos de dificuldades, até mesmo do empenho das pessoas em se levantar e se refazer, são nos tempos de grandes dificuldades e de grandes crises que as pessoas se reinventam, que o comércio se reinventa, que tu tem as grandes ideias para tentar virar o jogo. Então, nós entendemos que o estado do Rio Grande do Sul carece, nesse momento, deste núcleo, deste fórum de debate, de discussões, e por isso eu propus aqui dentro da Assembleia Legislativa, provocada por esses amigos, pelo René, pelo Walter, por outras pessoas que agregam junto conosco, instalei a Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho, que é a nossa FREMP, né? E que tem atuado já com algumas reuniões e estamos traçando a nossa linha de atuação e trabalho aqui dentro da Assembleia. Mas é sempre bom dizer que, para mim, eu me sinto honrada de poder ter sido a representante desse grupo e, dentro dessa Casa Legislativa, propor o trabalho da frente. Walter Lídio Nunes, tudo bem? Tudo bom. Eu queria aqui manifestar já a minha satisfação em poder estar aqui nesse momento, discutindo esse tema tão importante para a sociedade gaúcha e até brasileira. E parabenizar, antes de mais nada, a Assembleia por essa sensibilidade que teve no sentido de encarar esse tema, porque nós enxergamos como este o único caminho possível para que a gente possa fazer mudanças neste país, no sentido do seu desenvolvimento,
E através do empreendedorismo é um mecanismo que nós vamos desenvolver o país e vamos resolver as desigualdades sociais. O empreendedorismo tem sido discutido, às vezes há uma confusão entre empreendedorismo e empresa. Não é isto que está se discutindo aqui. É a dinâmica da sociedade no sentido de abrir caminho, abrir portas para que ela tenha uma dinâmica positiva, no sentido que as atividades sejam relacionadas com a área econômica, com a área social, com a área ambiental, possam se desenvolver com amplo dinamismo, adequado aos momentos que a gente vive, à dinâmica dos momentos que a gente vive e tudo. E que não haja restrições e impedimento para que essa sociedade positivamente se desenvolva. Então essa discussão é extremamente importante, como a Elisane falou. Hoje nós vivemos um momento diferente, hoje nós estamos questionando tudo que está aí, certo? A sociedade talvez está convicta que o que está aí já não serve mais, mas nem sabe ainda qual seria o modelo para repor. Então a discussão do empreendedorismo é discutir um modelo que deveria prevalecer a partir de mudanças que a gente possa fazer, tanto no Estado ou até mesmo no Brasil. René Ferreira de Oliveira, como vai? Muito bem. Também quero aqui parabenizar a Assembleia e o teu programa por possibilitar que a gente possa esclarecer, né, para o nosso povo gaúcho que empreendedor e empreendedor é todo aquele que formal ou informalmente soluciona ou melhora uma situação colocada. Então a senhora de casa que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, que cuida da microeconomia, ela é uma empreendedora informal. Aquele empresário, pequeno, médio ou grande, também é um empreendedor. E nós queremos reunir todos eles em prol do nosso Estado, em prol da nossa economia, da nossa sociedade. E é fundamental nós conseguirmos conscientizar que essa atitude empreendedora ela tem que estar na solução de todos os nossos problemas, que não são poucos e nem são simples. A nossa realidade hoje no Rio Grande do Sul ela é muito complexa e cada vez mais desafiadora. Porque o Rio Grande do Sul não é um estado do país, ele é uma sociedade do mundo. E muitas vezes as pessoas, com uma visão pouco empreendedora, imaginam que o problema se situa em torno dela. Na verdade, é a atitude dela que vai gerar esse efeito na sua realidade e que é também hoje a realidade do mundo. Então, quando a gente fala em defender o empreendedor gaúcho, a gente fala em melhorar o estado do Rio Grande do Sul na situação mundial. E a situação mundial cada vez mais exige competência e capacidade de solucionar e melhorar a situação. As primeiras manifestações trazem claramente ao telespectador aquilo que representa a vontade de agir através da forma de pensar no estado do Rio Grande do Sul, nos seus segmentos próprios. A deputada traduz com muita clareza a importância deste debate no Legislativo, porque ele é agregador. Ele é capaz de receber e obrigatoriamente faz aquilo que o faz muito bem, que é exercer a escuta da sociedade. Dr. Walter Lídio Nunes traz a disposição e a discussão sobre o tempo que vivemos. O tempo do Rio Grande é o tempo do planeta. A discussão está em toda parte. E quando o René Ferreira de Oliveira aborda esta questão de que o micro é fundamental, e tudo começa sendo micro, traz também a necessidade que o mundo percebeu recentemente, que não é apenas pensar, mas repensar, olhar para o que foi feito de forma equivocada, que deixou de ser feito, e aquilo que, baseado sim em princípios sólidos a partir da boa vontade, pode ser feito também. Por isso a conversa se desenvolve para o interesse e o conhecimento do telespectador, porque o debate não é apenas esclarecedor, ele deve ser também sempre motivacional. Não é? A conversa se desenvolve entre os convidados. Bom, eu quero começar já falando, porque sobre essa reflexão que o René fez, e essa é uma das discussões que nós temos feito dentro da frente parlamentar e com a sociedade. Essas conversas, elas acrescentam muito, todos os encontros que nós fizemos,
acrescentam muito a experiência de vida que a gente traz e aquilo que a gente vê presente na sociedade, né? E nós, infelizmente, hoje, estamos vivendo toda essa, o refazer, o reestruturar, como tu bem dissesse, baseado em um estado de espírito, e aí, que se constituiu em muitas pessoas, e de não empreender, talvez de comodismo, de cansaço, de desmobilização, né, em alguns setores. E nós vamos para dentro da família, por exemplo, como o Renê trouxe, né? Quantas mulheres entendem, na sua compreensão, e isso uma compreensão que lá atrás tinha um entendimento, hoje tem outro, por uma teoria que se vende, de que a mulher que é dona de casa e mãe, por exemplo, ela não é uma empreendedora, ela não é uma mulher empoderada, ela não é uma mulher em evidência. Isso são teorias que vão se constituindo no mundo aí a partir de pensamentos equivocados, eu até diria, em que uma mulher dessa, que se deixa influenciar e contaminar com um pensamento desse, ela muitas vezes abandona a casa e os filhos, porque ela acha que para ela ser alguém, para ela empreender, ela tem que deixar a família e ser funcionária, ser empregada ou ter o seu próprio negócio. E não é isso que nós estamos falando. O empreendedorismo que nós defendemos é o empreendedorismo em todas as instâncias, inclusive da mãe e da dona de casa. Inclusive daquela mulher que, como eu, por muito tempo, cuidei da casa e do filho, e da vida do marido, dos negócios do marido, que não me achava menos empreendedora do que ele que estava à frente dos negócios. Aliás, eu sempre digo que o bom empreendedor ou que o bom empresário tem ao seu lado uma grande parceira, porque para compreender a vida de um empreendedor, do empresário, de quem trabalhou no comércio, e os meus pais trabalharam por em torno de 10 anos no comércio, tu não tem feriado, não tem final de semana, não tem horário de expediente, não existe, né? Então, assim, nós temos que resgatar no ser humano o que é o empreender. O empreender também é lá dentro da casa, no núcleo familiar, fazer a gestão das suas finanças da casa, da administração do tempo, do lar, dos filhos. Isso também é empreender. E quando uma sociedade ela está equivocada no sentido do empreender, é que nós nos preocupamos. Eu acho que tu acrescentou muito bem falando sobre essa parte do micro, né? Da onde começa tudo, René. Eu queria sintonizar que o micro e o macro todos estão ligados, né, pelo bem comum. E nós, da DCE, temos muito claro isso, né? Não basta ser empresário e dizer que está fazendo a sua parte. É preciso que essa parte ajude o bem comum. Porque assim como a senhora, dona de casa, cuida bem da família por um interesse particular dela, ela também está ajudando a sociedade a melhorar. Ela precisa olhar para fora e muitas vezes se tornar empreendedora não só dentro de casa, mas também nos outros ambientes. E o empresário e o empreendedor, seja ele formal ou informal, porque hoje nós temos milhares de empreendedores que não têm CNPJ, comercializam, vendem, produzem e não compreendem a sua participação no bem comum, na sociedade que ele tanto quer que melhore para ajudar o negócio dele. Então a nossa visão sempre é essa, é de conscientizar, esclarecer e motivar a todos que tenham sim a sua atuação no comércio, no varejo, na indústria, onde quer que seja, ou no seu aspecto mais pessoal e individual, a sua participação pelo bem comum. É isso que o Rio Grande precisa, tanto para se tornar um Rio Grande do Sul melhor para os gaúchos, quanto também para o Brasil, quanto também para o mundo. O que está sendo abordado aqui nós estamos tentando criar um valor de sociedade, o empreendedorismo ser um valor de sociedade. E os países mais desenvolvidos, eles ensinam o empreendedorismo no jardim de infância. Eles começam a mostrar o valor da iniciativa, de tomar, de buscar soluções dinâmicas para as coisas. E esse é um aspecto importante. Nós estabelecer a cultura do empreendedorismo como cultura como um valor de sociedade, porque isso vai criar essa motivação para as pessoas empreender. Esse é um aspecto que vai se tratar. E existe
um outro aspecto importante, outra linha de trabalho importante, é que nós trabalhar a ambiência que favoreça o empreendedorismo. Porque hoje nós temos no Brasil, e se transforma para o Rio Grande do Sul, um Estado interventor. Ele se imiscui desde o lar das pessoas, determinando regras. Não tem uma lei lá que impede até tu bater na bunda de criança, etc, etc. Quer dizer, isso é um absurdo. Isto é um absurdo. O Estado moderno tem que ser o Estado indutor do empreendedorismo, indutor de conceitos, mas não pode ser um Estado interventor. A nossa evolução histórica de Estado, ela tem que mudar. Este é o momento das mudanças. E o empreendedorismo é uma abordagem que nos permite considerar estes aspectos. E daí vamos discutir um pouco o que esse Estado hoje, com a sua regulamentação excessiva, tá? É um dos estados, o Brasil é um dos estados mais burocratizados do mundo, tá? Do mundo, tá? É disparado o estado mais desburocratizado do mundo. Nós temos que começar a mudar isso para criar as restrições que hoje são enormes aos movimentos empreendedores. E o agente público, né, Walter, foi bem mencionado por ti, ele tem que deixar de ser tão intervencionista a partir do próprio profissional de carreira, o servidor público, que hoje se sente amarrado pela estrutura do Estado, em ficar limitado muitas vezes a uma ação burocrática. O empreendedor também é o servidor público. Sim. Nós que atuamos na iniciativa privada gostaríamos muito de fazer esse intercâmbio com o poder público e entender que cada servidor tem um potencial enorme de melhorar o seu ambiente de trabalho, toda a sua atuação, né, naquele ambiente já burocratizado poderia ser muito revolucionário, porque não há como mudar as coisas sem transformá-las. Não há como mudar continuando sendo apenas um servidor público. Tem que ser um servidor público com atitude empreendedora. E ele não precisa abrir CNPJ, ele não precisa comercializar nada, mas ele precisa ver o Estado de uma forma diferente. E o papel dele, né, dentro deste Estado também. Isso também é uma das necessidades culturais brasileiras, e principalmente aqui no nosso Estado, que a gente pode e deve incentivar para que todos os gaúchos, mas principalmente as entidades representativas com liderança no nosso Estado, participem da FREMP e possam dizer, olha, vamos colaborar com essa mudança de mentalidade, de postura, mas principalmente de realidade do Rio Grande do Sul. Vamos ter uma atitude empreendedora com aquilo que a gente quer de melhor para o Estado. Só assim que a gente vai poder receber isso, tanto da iniciativa privada quanto do governo. Nós, enquanto sociedade, não podemos esperar que um só agente, que seja ele público ou privado, entregue essa solução. Eu ia exatamente comentar sobre isso, né? Sobre a necessidade. Nós aqui estamos pensando num sentido amplo de empreendedorismo, né? De todas as áreas. E é importante que haja essa compreensão da população num geral, do que é empreender. Por isso se precisa falar, e nós entendemos a Assembleia Legislativa como uma caixa de ressonância. Quando falamos aqui, estamos falando para a sociedade. O teu programa é uma caixa de ressonância, é para jogar para fora, para que as pessoas possam ouvir e tirar as suas conclusões, né? E pautar os seus conceitos a respeito de empreendedorismo. Então, essa é a ideia de que o empreendedor, muitas vezes, é o cara que está lá dando a cara a bater, empreendendo, né, na sua loucura, que eu digo que o empresário hoje ele é quase um louco, né, do estado, é um insano. Do país, é um insano, né, mas enfim, não é aquele, cara, somos todos nós os empreendedores, somos todos que acordamos pela manhã e decidimos, hoje vou fazer, vou produzir, vou ser importante para a minha casa, para a minha família e para as pessoas que estão à minha volta. E quando eu penso nas pessoas que estão à minha volta, isso pode ter um sentido muito amplo. Mas da sociedade, num geral, também se sentir fazendo parte desse novo tempo de empreendedorismo, ou dessa necessidade de empreendermos, de acompanharmos a evolução e o andamento da sociedade como um todo, né? Tem coisas que, por exemplo, a gente encontra muito. Eu viajo muito para o interior do estado e converso com muitas pessoas. Tem gente que ainda pensa que o trabalho do deputado, ou até cobra um parlamentar, por exemplo, mas quantas leis tu já fez lá?
como se isso fosse uma eficiência do média meu trabalho. de produtividade, né? Medida de qualidade. E aí tu tem que explicar, olha, fazer leis hoje... Talvez seja até talvez, desmobilizar as leis existentes. Atualizar hoje é diferente. O empreendedorismo hoje no legislativo, a novidade no legislativo não é isso. Então, como a gente tem que trabalhar com as pessoas, conversar mais com as pessoas, trocar ideia. Hoje nós vivemos um tempo muito da informação pelas redes sociais, pela internet, muito veloz, mas sem um filtro. As pessoas, elas leem qualquer coisa e assumem para elas. Elas não têm, muitas vezes, o filtro de constituir ali um parâmetro disso. Isso é verdade, isso não é. Isso é importante, isso não é. E elas recebem informação de qualquer jeito. E aí elas ouvem lá dizer que o deputado faz lei e fiscaliza, mas tu não está fazendo lei, e aí? Né? Então, tu tem que conversar com as pessoas, explicar que o tempo está mudando, as coisas estão mudando, inclusive no legislativo, inclusive no executivo. Nós estamos tendo uma visão diferente de Estado, uma visão diferente do trabalho em si, né? E que isso parte também da sociedade. Não adianta nós daqui ficarmos demandando se a compreensão não iniciar, vamos dizer assim, ou provocar as bases do nosso Estado, do nosso país. A Lisiane levantou um aspecto interessante que pode ser dito que nós requeremos nesse momento no país uma nova abordagem de cidadania política, que é a efetiva participação do cidadão na solução dos problemas, na construção da solução dos problemas. Não podemos mais ter aquela postura antiga que vem lá das nossas capitanias hereditárias, que nós demandávamos os nossos problemas, nós questionávamos o Estado para que ele nos apresentasse as soluções. Por causa disso que nós temos esse emaranhado de legislações. A delegação de decisões. Nós delegamos para o Estado, resolva o meu problema. Como se eu não tivesse participação na da solução. Responsabilidade. Eu sempre digo que eu sou parte do problema e parte da solução. Tá? Então, essa mobilização, no sentido de buscar isso, e uma das coisas que, de repente, no futuro vamos botar para avaliar o legislativo, é quantas leis anacrônicas ele terminou por dia, entende? Porque é isso que vai discutir. Então, discutir a ambiência do empreendedorismo vai levar a nós repensar efetivamente, abordar problemas. Falar do funcionário público. Nós temos, seguramente, eu considero os funcionários públicos, por todo o processo de seleção, um capital humano de alta qualidade. Mas hoje, muitas vezes, ele está impedido para cumprir uma burocracia infernal, subaproveitado por todo o potencial. Muitas vezes nós não possibilitamos que ele se realize, porque o cidadão realizado é aquele que no final do dia ele contabiliza o que mais ele fez, o que mais ele avançou, seja pessoal ou seja para a sociedade. Então eu vejo às vezes o funcionário muito travado nisso, com todo o potencial que tem. Mas aonde ele está travado? É nessa burocracia infernal, porque aqui no Brasil se faz legislações por adicionalidade. Eu tenho uma legislação, aí dá um probleminha, eu acrescento mais uma lei, aí acrescento. Isto criou um emaranhado, porque nós temos que reconceituar temas, nós temos que pegar, zerar, botar num papel em branco e repensar os processos, os fluxos, etc. Foi assim que as empresas, há 20 anos, para poder se tornar competitivas, tiveram que fazer uma fase que elas chamavam de reengenharia. Repensaram todos os seus processos internos. O Estado até hoje não repensou seus processos. E o empreendedorismo tem uma das motivações é repensar esses processos. E esbarra num pensamento antiquado, né? Porque está fora do contexto, está fora do tempo que nós estamos vivendo, que quando vem o tempo de renovar, de modernizar, de mudar sistemas, de mudar a estrutura de Estado, de visão de pensamento, de governo, muitas vezes não se avança, não se consegue avançar. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em defesa do empreendedorismo, que é fundamental para estabelecer o debate, a discussão. Traz a motivação a todos aqueles que possam entender em toda a extensão o que não é um problema, é uma solução.
Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo. A deputada Luziane Baer encerrou aquela manifestação ao final do bloco. É importante falar também sobre caminhos para o Rio Grande. Empreendedorismo é o ser ativo social. Se me permite, parece ser uma boa definição. Não importa onde ele esteja, importa sim a situação em que está e que precisa ser alterada. Alterada de forma comportamental, mas com conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento. Quando falo em comunicações e em redes sociais, eu lembro sempre que, por enquanto, as redes sociais que mostram a evolução da tecnologia, o que é inafastável, tem sido mais antissocial do que social no bom sentido. E a conversa se desenvolve, como sempre, entre os convidados. Doutor Lídio. Bom, eu acho que, evidentemente, que nós temos toda essa visão de criar, como falamos, essa cultura dentro da sociedade, de criar uma ambiência para o empreendedorismo, e precisamos ter um posicionamento, nós temos uma visão de uma utopia, mas temos que enfrentar um momento atual que o Rio Grande do Sul vive e o Brasil vive, né? Então, existem vários passos aí que, independente de quem é governo e tudo, vão ter que se tomar, encarar, e muitos deles vão passar pela Assembleia Legislativa, né? No empreendedorismo, nós entendemos que o Estado tem que ser o indutor, mas não o Estado que concorra com a iniciativa privada, trabalhando várias atividades. O Estado que deve fomentar e não realizar. E não realizar, porque o Estado, houve momentos em que se justificava o Estado ser empreendedor, porque não existia na iniciativa privada ninguém que ocupava os espaços. Talvez quando surgiu a Petrobras, era um momento que se justificava. Hoje, a economia globalizada tem empreendedores por tudo que é lado para atender, por exemplo, uma atividade. E isso aplica-se aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento se discute várias questões aqui de privatização, que eu vou dizer uma coisa, são coisas absolutamente numa visão do mundo moderno, mundo que vivemos os famosos tempos exponenciais, organizações exponenciais, é uma discussão que já deveria ser um consenso desse Estado e até desse país. Então, isso faz parte de uma maneira estar relacionado com o empreendedorismo, tá? Então, tem discussões a nível que a Assembleia está tendo, que o governo está tendo, que são muito importantes, que a gente também olhe pela essa ótica do empreendedorismo. Então, esse é o momento que a gente vive, buscando construir cada vez mais uma utopia de empreendedorismo, criando esse valor dentro da sociedade, ensinando eles já lá nas escolas, ensinando a cidadania política que o momento exige, que é participativa, contributiva e tudo, pautar uma sociedade por valores e muito menos por regras. Sociedades evoluídas são pautadas por valores e não que o regramento substitua os valores. E isso tudo passa por uma ênfase em educação. Agora, fazendo um parênteses aqui no que o Walter está falando, que é fundamental a gente refletir. Quando nós vamos para um currículo escolar, vai ver se nós temos educação financeira, empreendedorismo, gestão. Não tem. Mas aí existem outras coisas que querem ensinar para as nossas crianças. Se elas nascem menino ou menina, que ninguém nasce. Então, assim, é um equívoco. Uma bagunça. O papel equivocado do Estado. Do Estado, exatamente. O papel equivocado. Deixa essas coisas de construção de ser humano para a família. Agora, ensinar uma criança o valor do dinheiro, né? Como que se administra umas finanças, como é que tu coopera com o teu trabalho no empreender, a parte financeira, nós estamos carentes, só um parênteses. E isso que a deputada colocou agora, que é muito importante, de como nós formamos as nossas pessoas, está também na origem da grande dificuldade que nós temos, gaúchos, de assimilar mudanças. O mundo muda independente da nossa opinião. Uhum. A única coisa constante é a mudança, já disse o filósofo há mais de 2 ou 3 mil anos. A única coisa constante é a mudança. Então, se você não tiver adaptado à mudança, você vai ficar na história, mas vai ficar prejudicado. E a gente entende que hoje já não é uma realidade de
dezenas ou centenas. Milhares de empreendedores gaúchos deixam o estado, deixam o país, porque não conseguem encontrar neste ambiente a condição de se desenvolver, de se formar e de gerar valor. Porque a gente não está falando aqui do empreendedorismo formal apenas. A gente está falando do empreendedorismo individual. Eu vou trabalhar aonde? Eu vou gerar que valor para mim? Ah, mas eu quero ter família um dia? Bom, mas é mais difícil ainda. Mas converse isso com uma criança para te ver se fala isso com as crianças hoje em dia. Não se fala. E essa formação é fundamental. As crianças não sabem, elas então, não têm mais. A gente também está defendendo o empreendedorismo como um agente de transformação social em todas as idades. Nós não estamos deixando aqui quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de baixo, quem é de cima, fora do debate. Por quê? A gente precisa criar uma consciência exatamente de atitude, independente de faixa etária de idade, de nível social, de posição política, sem nenhuma limitação. A sociedade tem que ter uma percepção muito mais transformadora do que passiva, que é, na minha visão, o nosso grande problema hoje. Alguém vai entregar uma solução em algum momento, quando isso já não é mais verdade há muitas décadas. Né? Então é isso que a gente defende como empreendedorismo. Olha bem o que está se levantando aqui. É fácil de constatar que a sociedade que eu quero, a sociedade pode melhorar, ela tem um fator básico, uma ação básica, que é a educação. A educação é o setor transformador que eu posso ter por tudo até que já se falou aqui. Eu posso te dizer o seguinte: a nossa alienação como sociedade, no sentido de decidir a educação que nós precisamos para ter a transformação social que eu quero, nossa alienação foi, nós delargamos, a palavra melhor, isto a grupos, tá? Muitas vezes contaminados por ideologias mais anacrônicas que os dinossauros, tá? Nós nunca discutimos. Nós estamos discutindo que o empreendedorismo é um fator transformador. Aonde ele está dentro da educação? Ele é até mal visto por alguns como entrar na educação. Então nós tivemos educação que muitas coisas foi muito delargada, muito delegada, e isso é uma discussão que a sociedade, porque a sociedade é que tem que decidir a educação que precisa para ter a sociedade que ela quer. Tá? Esses processos não são desassociados. E eu digo que nós fomos muito alienados, muito ausentes dessa discussão, e o que está aí, em termos de educação, é as consequências da nossa alienação. Base curricular nacional. Há poucos dias estava se falando sobre isso. Quem que decide a base? É um conselho, um grupo de pessoas que quem são? Um grupo que deve ter algumas corporações interessadas em objetivos... Algumas ideologias, que não são o bem comum. Quem são essas pessoas? Quem nós conhecemos, nós dialogamos, de que forma a sociedade está participando e interagindo. Então é para te ver uma coisa como é tão... o empreendedorismo ele é tão abrangente e ao mesmo tempo tão distante da realidade política e estrutural que nós temos. Desesperador. E as necessidades, elas são transversais também, né? A crise, o momento desafiador, eu gosto de dizer sempre que é a grande oportunidade que nós temos, porque quando nós estamos bem, normalmente nós nos acomodamos, e talvez seja esse o nosso principal fator problema, né? A acomodação de esperar uma solução. Essa grande dificuldade, desafio que nos apresenta hoje o Estado do Rio Grande do Sul, em todas as cidades, em todos os setores, ela também é transversal. Ela não mexe só com o pobre ou só com o rico, ela mexe com todos os níveis sociais. E não mexe só com o idoso ou só com o jovem, com todas as idades. E a gente está aqui propondo uma defesa de uma atitude empreendedora que transforma essa grande oportunidade, que é um problema, numa solução de uma sociedade que o bem comum seja prioritário em qualquer discussão, seja ela na educação, seja ela na saúde, seja ela na segurança, que são os 3 pilares que hoje mais faltam a todo gaúcho em qualquer cidade desse estado. Essa mudança de atitude que tu falas é o que é necessário para todos nós, né? Sim. Ouvirmos, ponderarmos e avaliar onde podemos fazer, o que podemos fazer para mudar.
Porque está até na moda, né? O que queremos, o Brasil que queremos, mas ninguém pergunta o que eu estou fazendo para mudar. O que eu faço todo dia antes de sair de casa e que eu penso, digo, hoje eu vou fazer diferente. Ninguém quer participar da mudança. A história da acomodação, ética, né, deputada? E às vezes a acomodação em situações terríveis. Se eu posso e eu devo. Eu tenho um dever com esse querer também. É que a sociedade hoje cada vez é democrática, representativa, mas cresceu a palavra participativa. É assim a sociedade evolutiva, tem uma ênfase na participação. Só qual é a nossa participação? Nós somos um país corporativista. Toda a nossa representatividade participativa é por corporações. As corporações não estão erradas enquanto estão botando as suas necessidades, apresentando. O que não pode haver é a ditadura das corporações. O Brasil vive a ditadura das corporações. Todo mundo vai, em relação ao poder público, pegar um pedaço para ele, o outro pega. Então nós não achamos soluções de sociedades. O empreendedorismo, ele de certa maneira, ele também seria uma solução para essa representatividade corporativa, porque ele tem essa visão de supracorporação, visões de sociedade, soluções de sociedades. Eu sempre digo que se eu ganho muito e os outros perdem, a médio prazo todo mundo perde. E essa sociedade que nós estamos vivendo, está todo mundo já perdendo. Tá? Onde as corporações ganharam aqui e ali, o que acontece? Está todo mundo perdendo nesse momento. Eu sempre digo também que esperto é inteligente de curto prazo, entende? Ele ganha aqui e depois ele perde ali na frente, entende? E nós estamos vivendo essa coisa. Inteligente que não deu certo. Esperteza e inteligência são níveis diferentes, né? E essa autocrítica ao nível de corporações é fundamental ser democratizado também. Por quê? A sociedade ainda enxerga que os empresários são aqueles, que os consumidores são os outros, e assim vai se segmentando. Quando, na verdade, ninguém ganha nada sozinho, ninguém realiza nada sozinho, e também ninguém perde nada sozinho. Nós precisamos fazer uma reflexão muito universal, né, de que o dever de cada um está muito esquecido. E o interesse está sempre muito valorizado. Ou seja, quando a gente discute saúde, vem os especialistas da área e tornam aquela corporação muito fragmentada diante do que a sociedade deseja de saúde. E assim é a educação e assim é a segurança. E existe também o processo da dissimulação, em que as pessoas pensam que as frases novas superam vários problemas. Os problemas persistem, não é? Sim. E esse é um processo de dissimulação para assegurar a vantagem de poucos. É mais profunda do que a superficialidade do novo. Exatamente. E existe também uma atitude da sociedade que é indisfarçável. A sociedade tem temor quanto ao fantasma da novidade. Da mudança. O medo da mudança, né? O medo da mudança é o velho fantasma da novidade. Isso é natural. Você é do ser humano, precisa de um psicólogo aqui para falar sobre isso. Eu comecei a estudar magistério. E quando a gente estuda magistério, uma das coisas que a gente aprende na psicologia do ensino é que nós devemos explicar para a criança o que vai acontecer na sala de aula. Então você chega e todo dia você tem uma organização de aula para que ela saiba como que começa, como que acontece, como que termina, para trazer essa segurança. Então é desde esse tempo que nós trazemos essa insegurança. Mas e se mudar, como é que vai ser? Né? O medo de mudar, o medo, tanto que quando você faz em sala de aula uma atividade diferente, você tem que explicar tudo antes para a criança o que vai acontecer, se possível desenhar no quadro para que ela tenha essa segurança. Então a gente traz isso desde muito jovens, o medo de arriscar, né, a incerteza, mas aí entra naquela questão do comodismo. Né? O cidadão se acomoda nas coisas mais absurdas que a gente pode imaginar. Não é o cara que está bem na vida, que você diz assim, o cara está bem na vida, está bem resolvido, se acomodou. Não, às vezes é aquele cidadão que está numa miséria desgraçada, mas ele está acomodado naquilo lá. Não, para mim está bom assim. A cabeça dele, e a miséria não está na situação econômica, está no estado de espírito dele, né?
A pessoa ela se acomodou naquele nível de vida, com aquele salário que ele tem ou com aquela ajuda do governo que ele tem. Pessoas que deixaram de trabalhar muitas vezes, de empreender, de pensar para frente, por um sistema de governo equivocado, ao meu ver, né? E que nós desconstruímos o ser empreendedor e muitas vezes estamos construindo o acomodado. Isso que tu levantou é um aspecto, quando nós comparamos países desenvolvidos, é exatamente a diferença que nós temos. Aqui nós criamos nas pessoas a acreditar que elas não podem sair do lugar que elas estão. Tá? Nos países que mais desenvolvidos, as pessoas acreditam que é possível crescer, que é possível se superar, que é possível e que tem caminho. Então nós temos aqui muitos programas que eles eu diria até por motivos eleitoreiros, faz o condicionamento que a pessoa vai ficar ali congestionado. Então tem programas sociais que eu acho importante, que as pessoas não podem morrer de fome, não podem ter necessidades básicas, tem que ter saúde, etc. Mas eu tenho que fazer a pessoa ter autoestima, acreditar nela mesma, né? Tá? E que ela pode evoluir, pode crescer. Isso eu transformo uma pessoa efetivamente num cidadão, tá? Exato. Porque esse cidadão que sobrevive, não vive, desses assistencialismo e esse condicionamento social de que ele não pode evoluir, é uma maior ingratidão, é a maior desconsideração que nós estamos fazendo com o ser humano, tá? Então esses programinhas muito bonitos que só tem entrada e não tem saída, tá? É criar uma massa dentro da população que é uma massa que vai ficar ali eternamente feita. Vão ter novas gerações transferindo esse condicionamento e não evoluindo. Até porque o perfil, tu constitui um perfil de cidadão, de pessoa, que vai se reproduzindo na família. E aqueles filhos vão sendo gerados naquele contexto de não avançar, de não buscar a mudança, é a vida inteira ali naquele lugar, com aquele tipo de vida, com aquele tipo de pensamento medíocre. Eu tenho exemplos de vida que nós interferimos em comunidades e ensinamos o empreendedorismo, com algumas entidades aí empreendedoras, para fazer o condicionamento da nova geração. Inclusive eles abriram empresinhas, sabe, aqueles modelos de fazer. Olha, eu tive acompanhamento, praticamente 70% todos foram para a universidade. E era uma comunidade tradicional, comunidade dita tradicional, são aquelas da casa das 3 gerações, que o filho herda todas as coisas ali. Desconstruiu, e foi através do empreendedorismo. Que o avô fica cuidando do neto, né? O avô cuida do neto, o pai estabelece vai embora e por aí vai, entende? Mas ensina todo aquele regramento que ele aprendeu tradicionalmente. Então não há uma ruptura. E o momento atual, eu tenho que mostrar que, como falou, o que está mudando, para que lado a sociedade vai, como é que tu te coloca neste ambiente para tu ter uma melhor condição, evolução. E é importante a gente reforçar essa questão de que o empreendedorismo ele não tem fronteira. Ele não se atua fundamentalmente na empresa, não. Ele se atua em qualquer ambiente. Hoje a gente vive aqui a mudança da legislação trabalhista e as pessoas têm um medo terrível de imaginar como poderá ser executar essa mudança. Então aqui vem uma provocação, né? Um agente social que há muitos anos está ali mobilizado para determinadas situações, que são os sindicatos. Por que os sindicatos não poderiam hoje incentivar o empreendedorismo e tornar isso fonte de atração dos seus associados? Porque hoje já não é mais obrigatório. Bom, então eu vou tornar essa mudança em prol da minha entidade e em prol da sociedade. Vou gerar empreendedorismo no meu ambiente. Isso vai resolver 2 problemas. Do que se eu me acomodar e quiser, não, eu desejo o passado, eu desejo aquilo que era mais fácil. Isso não é possível mais. 2 minutos para cada um dos convidados. É a hora que o programa fica também autoritário a demonstrar que nada é perfeito, né? Mesmo no nome de democracia. Dr. Walter Lídio Nunes. Bom, eu acho que agradecemos antes de mais nada esse momento aqui, porque eu acho que essa questão do empreendedorismo é uma discussão que nós temos que aprofundar com a sociedade. Eu acho que nós temos aqui o início de pautar esse assunto em termos de, através da Assembleia deste tema,
mas eu acho que esse sistema é de fundamental importância se nós quisermos uma sociedade melhor, mais justa, mais igual, e que as pessoas tenham uma maior qualidade de vida e uma maior satisfação. Então é um tema extremamente importante. Importante para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Se eu tenho um minuto ainda, eu gostaria que estabelecesse um paralelo sobre a nossa situação e a situação do país. Bom, a nossa situação, eu diria que ela convive com o país. Nós temos algumas diferenças, que nós somos um pouco mais corporativistas que outros estados do Brasil, que eu até tive a oportunidade de conviver. E nós temos aí além do que o Brasil tem para resolver, nós temos um probleminha um pouco maior que o brasileiro. E por isso que eu faço a pergunta, porque o Dr. René Ferreira de Oliveira estabeleceu e disse aqui, o Rio Grande do Sul é diferente. E o Rio Grande do Sul é diferente na sua formação, pela miscigenação e pelo exemplo que trouxe, principalmente, predominante até metade do século passado. Aqui a indústria estava normalmente aliada aos nativos nas mãos daqueles que vieram na imigração virtuosa para aqui trabalhar e aqui se radicar. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Walter Lídio Nunes, aqui, diretor-presidente da Celulose Rio Grandense. Deputada Lisiane Bayer. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de, nesse programa, trazer dois amigos queridos aqui que compartilham com os seus pensamentos agregadores e fomentando nas pessoas, né, mobilizando as pessoas para pensarem diferentes. Agradecer essa oportunidade, dizer que, como parlamentar dessa Casa Legislativa, tenho a honra, o prazer de presidir a Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho, tendo como vice-presidente o deputado Thiago Simon e outros deputados que participam conosco, mas principalmente de dizer que esta frente agrega a todos, sejam as corporações, as fundações, as associações, seja a pessoa física, o indivíduo que vem participar, contribuir com as suas ideias, o cidadão que quiser fazer parte junto conosco, todos estão convidados a participar. Nós nos reunimos, temos nos reunido desde de outubro do ano passado, quando instalamos a frente, uma vez por mês aqui dentro da casa. Sempre divulgamos as nossas datas e no nosso gabinete você pode entrar em contato e saber das próximas reuniões e vir participar conosco, sugerir. Nós estamos numa fase de construção da ideia do empreendedorismo para o povo gaúcho, no povo gaúcho, provocando uns aos outros, para que possamos verdadeiramente empreender e não só pensarmos o que não gostamos, o que não queremos ou como queremos, mas também a necessidade de saber como fazer. Essa é a provocação que temos feito nos nossos debates, como fazer e de que forma cada um de nós pode contribuir para essa mudança. Muito obrigado, deputada Lisiane Bayer, do PSB, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho, pela participação no Democracia, aqui da TV Assembleia. Esperamos contar com a sua presença e outras oportunidades tão importantes para o público do Rio Grande do Sul. Falamos sobre uma questão fundamental, que exige a participação de todos. Exatamente. É necessário que nós possamos cada vez mais estar envolvidos com esse tema, se aproximando a sociedade desse fórum de debate, de diálogo, de construção que a Assembleia Legislativa é para o Rio Grande do Sul. Quando nós falamos sobre isso, um tema tão importante, necessário, exigível é que façamos sim uma síntese após a participação de todos. Uma síntese de 20 segundos, que é uma conclamação, um convite a que todos estejam sim integrados na intenção de conhecer o que é o empreendedorismo. René, 20 segundos. A convocação é de que, independente do papel que a pessoa atue dentro da sociedade, ela possa buscar, através do seu meio, uma forma de interagir tanto com a Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Gaúcho, como também de suas lideranças. Porque a gente acredita e muito no papel do líder como protagonista da mudança que a gente deseja. Como o bem comum não delega a alguém específico, o líder é somente o início, né? Então a gente convoca aqui
a todo cidadão gaúcho que quer um melhor Estado, que quer uma melhor sociedade, buscar interagir tanto com a frente quanto com as suas lideranças. Obrigado, Renê Ferreira de Oliveira, presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Porto Alegre, pela participação no Democracia. Walter. Bom, aí já foi tocado que, basicamente, nós temos um início, mas isso queremos conclamar a sociedade gaúcha que efetivamente contribua para isso, porque esse é um produto não de alguns, mas de todos. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam a Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre Frente Parlamentar do Empreendedorismo.